E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus? Tudo tranquilo, tudo bacaninha, tudo na mais perfeita maravilha? Aí, se vocês estiverem nesse Brasilzão, né, de meu Deus aí, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Espírito Santo, Acre, Rondônia, onde você estiver, né, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, no Mato Grosso, ou se você estiver em Tocantins, onde você estiver nesse Brasilzão de muitas cidades mesmo, muito obrigado por mais uma vez. Você está no canal Paulo Darma 1970, você que chega, tá vindo aqui pela primeira vez, muito obrigado. Fique à vontade mesmo, tranquilo? Você também que mora fora do Brasil, você aí brasileiro que está assistindo esse vídeo na Argentina, em Buenos Aires, no Uruguai, na Colômbia, no Paraguai, na Bolívia, brasileiros espalhados por essas Américas, nos Estados Unidos, né, no Canadá, no México, onde você estiver nessas Américas, muito obrigado também. Obrigado. Você que está na Europa, você que está aí em Portugal, em Lisboa, está na Suécia, está na Alemanha, está vai na França, em Paris, brasileiros espalhados por esse mundão de Deus, brasileiros aí na África, brasileiros no Oriente, onde você estiver, se esse vídeo chegar, se você estiver assistindo esse vídeo por aí, muito obrigado mesmo por mais uma vez você estar no canal Paulo Darma 1970. Agradecendo também a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre, que é o caminho, a verdade e a vida, ao nosso Deus sempre, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre. Sempre agradecendo a Deus, pedindo a Ele que nos dê sabedoria e discernimento e que abra aqui as nossas mentes, né? Abra aqui a minha mente, aqui as nossas mentes para o entendimento do que eu vou falar aqui, tranquilo? Agradeço sempre a você e agradecer também a Deus. Curta o vídeo, pedindo para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Darma. Divulga aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, dá um like aí, beleza? Tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Vai passar aqui a vinheta do canal 10 segundos. Eu vou ali pegar a minha água, que eu tô sem minha água aqui. E eu volto aqui em 10 segundos. Tranquilo? Tranquilaço? Então não sai daí, hein? Valeu, tchau, até já já. E aí, voltei, beleza? Deixa eu pegar aqui minha água, dar uma refrescada na garganta. Seguinte, há alguns dias eu recebi este livro aqui que eu tenho em mão, Democracia, o Deus que falou falhou do alemão Hans Hermann Hoppe. Este livro aqui, ó. Este livro aqui. Passei alguns dias debruçado sobre ele, lendo, onde eu ia, né? Carreguei esse livro para cima e para baixo, fui dar uma lida, passar um pente fino no livro, né? Porque algumas das ideias aqui libertarianas, pode-se dizer, que estão contidas nesse livro aqui, elas me afloraram, vai dizer assim, né? Elas me trouxeram assim pensamentos, me deram insights a respeito do como nós, né, vivemos nesse planeta, vivemos nesse mundo. E os brasileiros que somos, né, brasileiros na sua maioria, você que está assistindo esse vídeo aí, você que está aí nesse Brasilzão de meu Deus, como eu sempre falo, você por acaso sente a pressão do que é ser brasileiro, né, do que é a dificuldade de ser brasileiro, da dificuldade de sobreviver a esse estado de coisas, né, que nós temos todo santo dia, aumento de preço, inflação, impostos, tudo aquilo que esse estado que quando você nasceu ele já estava aí desde 1822, o Estado Oficial Brasileiro, né, já estava aí desde 1822, e que sempre foi um achacador, pode dizer, né? Brasil, o Estado brasileiro, ele sempre foi um achacador, e não é difícil aqui, embora o livro aqui ele vai colocar o autor aqui, o alemão Hans Hermann Hoppe, ele vai ter uma visão do que é o famoso Estado norte-americano, criado lá em 1776, com mais de 200 anos. Então ele vai nos trazer exatamente como é que seria o Estado ideal, aquele Estado que foi criado lá em 1776 e que antes da criação do Estado as pessoas viviam de certa forma tranquila,
sem muito achaque da Inglaterra à época. Mas depois que a Inglaterra ela resolveu instituir no Estado, né, na Inglaterra, resolveu instituir o imposto sobre o chá, lá por volta de 1700 e pouco, aí as 13 colônias resolveram que era hora de dar um tchau para a Inglaterra, para o Reino Inglês, e formar, a partir das 13 colônias, os Estados Unidos da América. Isso aí é uma premissa básica, porque quando eu estava lendo aqui, eu estava trazendo os conceitos, as ideias que tem aqui nesse livro, para o modus operandi que nós temos aqui no Brasil, né? Da criação, da descoberta do Brasil em 1500, a colônia, isso tudo que eu contei lá nos Donos do Poder. Se você quiser procurar, eu vou deixar até o cardzinho aqui em cima, os Donos do Poder, que conta basicamente como é que foi a formação do Brasil desde o tempo de Portugal. Aqui ele vai tratar exatamente de como foi de como os Estados Unidos, como potência máxima que nós temos, né, desde aí do século XX, potência máxima, como esse estado de coisas, como ele foi se modificando ao longo desse processo. Os norte-americanos vivendo lá no século XIX até 1861, quando teve a Guerra de Secessão. Então, como se modificou esse estado de coisas depois da Guerra de Secessão de 1861, com o presidente Lincoln. Isso é um geralzão que eu estou falando, tá, gente? Isso é um geralzão que eu tô colocando aqui, porque o Brasil ele foi formado de forma muito diferente, né? Ele foi formado de forma muito diferente, a própria colonização brasileira. Como eu disse, isso eu contei lá nos Donos do Poder. Eu contei lá nos Donos do Poder. E se você quiser, tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Basicamente, o livro assim, ó. O Hans Hermann, né, Hoppe, ele apresenta uma crítica radical às ideias tradicionais de democracia. Ele argumenta que a democracia, amplamente reverenciada como um avanço político desde a época dos gregos, né, que a gente tem essa ideia forte, pesada, de que além da democracia não há nada, é na verdade um sistema defeituoso que incentiva a má gestão e exploração dos recursos públicos. Hoppe compara a democracia desfavoravelmente à monarquia, defendendo que sistemas de governança baseados em propriedade privada são mais eficazes e moralmente defensáveis. Ele até coloca aqui que diante da a chamada democracia republicana, a república que nós temos, a monarquia é o sistema mais interessante, embora também não esteja fora desse problema da governança baseada em propriedade na força, né? A gestão feita a partir da força. Mas ele vai explicar exatamente o porquê disso. Ó. Hoppe desafia a noção de que a democracia representa o governo do povo. Ele afirma que, na prática, ela leva ao governo de curto prazo, onde políticos eleitos têm incentivos para maximizar ganhos imediatos, prejudicando o longo prazo. Se um rei como Dom Pedro II ele governou durante 42 anos, né, no Brasil, um presidente ele governa de 4 a 5 anos, dependendo no Brasil aqui, que as reeleições elas não têm limite para as reeleições de presidente, como nos Estados Unidos, o sujeito lá, o presidente lá, ele só tem direito a uma eleição e mais uma reeleição. Aqui, por exemplo, o sujeito pode ter aí 4, 5 mandatos e ele vai estragar esse país de acordo com as ideias malucas que ele tiver, né? Ele é o presidente que ele chama aqui de um gestor. Ele seria como se fosse um síndico, né? O indivíduo ele passa um tempo, mas ele não é dono dos recursos. Por não ser dono dos recursos, como por exemplo na iniciativa privada, o monarca seria o dono do país, né? Ele seria o dono do país. O republicano ele não tem esse poder de ser o dono. Ele vai fazer tudo que ele puder, pro bem ou pro mal, nesse espaço de 4 ou 5 anos ou dentro dos mandatos da qual ele se reeleger.
entendeu? Você tem esse processo de diferença que ele vai contar aqui, essa diferença entre a república e a monarquia. Ele não é a favor de nenhum dos dois sistemas, mas ele concentra a ideia de que, diante da república, a monarquia é um sistema mais viável. Tá? Olha, ele desafia noções de que democracia representa o governo do povo. Ele afirma que, na prática, ela leva ao governo de curto prazo, onde políticos eleitos têm incentivos para maximizar ganhos imediatos, prejudicando o longo prazo. Ele considera a democracia como uma forma de socialismo leve, onde a propriedade privada é continuamente atacada por regulações e impostos arbitrários. Você pega o Brasil, você vai pegar o Brasil nesses últimos anos aí e repara o tanto que aumenta os impostos, a chamada derrama, né, o imposto. O brasileiro ele é achacado com o imposto em cima de tudo. O indivíduo, se ele comprar qualquer coisa, não precisa nem comprar. Ele tem o IR, que é feito todo ano ele tem que fazer o imposto de renda, e o Estado está querendo saber sempre o quanto você tem. Essa ideia é a ideia da arbitrariedade do Estado. O Estado ele quer sempre saber quanto você tem, quanto você ganhou, que dinheiro você tem. Ele quer arrecadar, ele só pensa em arrecadar o tempo todo. E você me lembra muito, eu tive esses insights quando estava lendo, me lembra assim, ele vai inclusive falar aqui que os menos prejudicados nesse estado de coisas assim com relação à república são os chamados funcionários públicos. Os funcionários públicos eles são, guardadas as devidas proporções, como o capo, né? Como o capo no campo de concentração nazista, aqueles judeus que trabalhavam para os nazistas e que têm algumas regalias. Assim, eles vão morrer da mesma forma. Eles vão morrer como os judeus presos em Auschwitz, mas eles têm algum tipo de regalia que é esse acordinho, né, que você tem, que lhe é dado para você sobreviver mais algum tempo. O funcionário público provavelmente vai ser o último no sistema desse de república, como é no Brasil, essa república falida que nós temos aí, vai ser o último a sofrer. Ele vai sofrer, ele vai passar por perrengue, ele vai passar, mas ele geralmente é o último a sofrer quando a situação realmente se arrebenta, se arrebenta de alguma forma. Ele vai falar aqui, né? Democracia versus a monarquia. Hope argumenta que, em comparação à democracia, a monarquia é preferível porque o monarca encara o país como uma propriedade privada. Ele tem incentivos para preservar e aumentar seu valor a longo prazo. O monarca ele vai deixar o filho, né, como sucessor, o filho ou a filha, e isso vai ser, dentro desse processo, vai ser o que ele vai... ele tem uma preocupação maior de que as coisas funcionem. Diferente, por exemplo, de um presidente republicano, que não tem interesse, ele não tem interesse que, a longo prazo, por exemplo, se um governante ele não é reeleito, o que vai vir depois, ele vai apagar a gestão do anterior e vai fazer as coisas de acordo com o que ele acha que é correto. Então, ideologias, elas estão sempre sofrendo um processo de transformação, de mudança, de acordo com o que esse indivíduo carrega. E a democracia, ela vai colocar qualquer indivíduo, ele vai falar bastante sobre isso aqui, qualquer indivíduo pode ser governante. Qualquer indivíduo, inclusive bandidos, pessoas que foram denunciadas na justiça e que depois, por amizade, o Estado ele está pensando em si mesmo, ele está pensando em si. O que ele vai fazer? Ele vai passar um shampoo ali, um sabão naquela condenação do indivíduo, e ele vai poder concorrer a um cargo público, uma coisa absurda, mas que é o que acontece, né? Olha lá, em contraste, líderes democráticos agem como gestores temporários, explorando os recursos nacionais para ganho político imediato. E isso dentro da própria camarilha, né, da própria galera que está ali, né? São pessoas medíocres, no geral são pessoas medíocres, presidentes de países são seres absurdamente medíocres, homens
com formação parca, pobre, que acaba alçando ao poder por conta de maracutaias, por conta das amizades que esse indivíduo vai fazer, entendeu? As amizades que esse cara vai fazer. Ele vai fazer aqui, ó, pró-privatização e anarcocapitalismo. Hope defende que a privatização completa da governança, no que chama de anarcocapitalismo, seria a solução para os problemas tanto da democracia quanto da monarquia. Ele visualiza um mundo governado por leis privadas, onde instituições de segurança, justiça e infraestrutura seriam mantidas por contratos voluntários e mercados livres. Porque ele é favorável que menos Estado possível. E ele é favorável também à ideia da secessão pessoal, que você, indivíduo aí, você também consiga, de alguma forma, se separar, você como pessoa, desses tipos de Estado. E ele acredita que países, no futuro, ele acredita que futuramente, países vão trabalhar a ideia, né, de, como aqueles países pequenos que há na Europa, né, Liechtenstein, Mônaco, de pessoas muito ricas, San Marino, pessoas muito ricas, elas têm aqueles estados ideais, né, que há na Europa, entendeu? Onde pessoas residem, e tem inclusive algumas desses países que nem imposto tem. Para você ver o nível, né? O nível que você pode chegar. Ele acredita que isso vai acontecer no futuro. Que a governança, os estados vão ficar tão inchados, tão loucos, que as pessoas vão acabar se separando, como aconteceu na própria Inglaterra, onde os puritanos foram formar lá os Estados Unidos. Ele vai contar isso aqui por tintim, como funcionou até o advento da República em 1776 e da própria Constituição. Olha só. Hope acredita que a democracia promove um declínio cultural, já que nivela a sociedade para baixo, premiando mediocridade e desincentivando mérito e competência. Acabei de falar. Ele atribui à democracia o crescimento da dívida pública, a inflação e a expansão do Estado assistencialista. Tudo que vocês veem ao longo do século XX, com o advento da democracia, ele vai contar aqui, inclusive no início do livro, como os estados antes, no século XIX, por exemplo, na Europa, praticamente todos os países, eles eram monarquia. E isso foi acabar. Os Estados Unidos, ele era das poucas repúblicas. Lembre-se que o Brasil de 1842 até 1889, por conta do golpe militar, né? Ele se tornou uma república também, mas durante 1842 por aí até você tem que calcular que mesmo antes, em 1822, o Brasil era uma monarquia desde 1822, com Dom Pedro I. Tá, existiam todos aqueles golpes, tudo que aconteceu na história do Brasil, mas essa monarquia ela vai existir durante todo o século XX. Claro que ele não está falando disso aqui. Ele se concentra entre a Europa e os Estados Unidos. Mas a própria monarquia brasileira, ela funcionou entre 1822, aí teve o Dom Pedro II, em 1844, e ela se estendeu até 1889. Como funcionou essa monarquia brasileira, né? Como funcionou? Aí há o golpe e os próprios países, ele vai dizer aqui que os próprios países do Ocidente, e também no mundo em geral, eles abandonaram a monarquia, ficaram pouquíssimas monarquias, mas esses monarcas praticamente não mandam nada. Com o advento dos Estados Unidos da Primeira Guerra Mundial, a monarquia praticamente deixou de existir. Ela desapareceu, e os países do mundo eles se transformaram em repúblicas, e você vai pegar a história do século XX, de 1914 até hoje, e você me diz o que foi essa república, como se instaurou essas repúblicas, e o que aconteceu? Guerras e mais guerras, impostos, crises econômicas, quebra da bolsa, tudo isso que aconteceu conforme as repúblicas foram sendo instauradas ao longo do século XX e as monarquias sendo abolidas. Ele vai falar aqui, ó, Hope acredita que a democracia promove um declínio cultural, já que nivela a sociedade para baixo,
premiando a mediocridade e incentivando mérito e competência. Ele atribui à democracia o crescimento da dívida pública, a inflação e a expansão do Estado assistencialista. Ó, taxação e propriedade privada. Ele vai falar aqui que em um sistema democrático, o governo pode se apropriar da riqueza de indivíduos por meio de impostos, resultando em uma tragédia dos comuns na administração pública. Hope defende que apenas sistemas baseados na propriedade privada, sem intervenção estatal, podem preservar os direitos individuais. Aí, 2, né? A tragédia do curto prazo. Democracias, por sua natureza, incentivam decisões de curto prazo porque os políticos têm mandatos limitados e precisam apelar a eleitores em ciclos curtos. Quer dizer, de 4 a 5 anos, como eu falei, e aí com reeleições, dependendo de como é que foi montada a estrutura ali do próprio país. Em contraste, líderes monárquicos com um horizonte de planejamento maior são mais propensos a manter a estabilidade econômica. Decadência social. Hope sugere que a democracia resulta em uma sociedade onde virtudes como responsabilidade e trabalho duro são diluídas em favor de políticas igualitárias que redistribuem riqueza sem mérito. Você pega num sistema republicano, por exemplo, como o Brasil, pega no Brasil, onde, e também inclusive nos Estados Unidos, onde há direitos para todos, desde o cachorro que você vai levar, né, na coleira, o cachorro tem direito. A República ela passa a ideia de que todos têm direito, né? Todos têm direito a algum naco do Estado, As pessoas elas nem procuram trabalhar. Elas querem viver de benesses do Estado. Elas querem viver como é que é do Estado mãe, né? O Estado total, o Estado que te dê de tudo. O Estado como se fosse uma mãezona, que você viva de receber as benesses do Estado. Ele vai falar aqui, né? Que a democracia cria incentivos para a expansão contínua do governo, pois os líderes eleitos prometem benefícios crescentes para garantir votos. Você chega aí no seu grotão onde você vive, observa o que os políticos são capazes de prometer, vereador, deputado federal, distrital, senador, governador, prefeito. O que esses caras são capazes de fazer para receber o seu voto. Você vota, não vota? Eles dizem o tempo todo que você é um cidadão porque você vota. Você é um cidadão perfeito porque você está contribuindo com a democracia. Você realmente acredita nisso? Você acredita nisso? Acredita que realmente o Estado está a seu favor? Você tem certeza disso? Olha assim, eu vou ler aqui uma passagem aqui logo no começo do livro, só para vocês já terem uma noção, né, do que o autor quer dizer. Olha só. A instituição de um imposto governamental sobre os bens ou os rendimentos viola os direitos de propriedade do produtor, tanto quanto o roubo. Em ambos os casos, a oferta de bens do apropriador produtor é diminuída contra sua vontade e sem o seu consentimento. A moeda governamental, isto é, a criação de liquidez, não menos significa uma expropriação fraudulenta dos donos de propriedade do que as operações de uma gangue criminosa de falsificadores. Ademais, as regulações do governo acerca do que um proprietário pode ou não pode fazer com a sua propriedade, para além da regra de que ninguém pode causar danos físicos à propriedade dos outros e de que todas as trocas, comércio, uns com os outros devem ser voluntárias e contratuais, implicam uma apropriação da propriedade de alguém, da mesma forma como fazem os atos de extorsão, de roubo ou de destruição. Mas a tributação, a criação de liquidez perpetrada pelo governo e as regulações governamentais, ao contrário dos seus homólogos penais, são consideradas legítimas, e a vítima da interferência do governo, ao contrário da vítima de um crime, não tem o direito à defesa física e à proteção de sua propriedade. O Estado ele pode te roubar, ele pode te achacar, ele pode fazer o que ele quiser com você. Aquele é o famoso crime organizado.
Eu chamo de crime organizado. O desorganizado é aquele que está lá na esquina com um pedaço de pau na mão, entendeu? Se bobear, esse ladrão, ele vai dizer aqui, né? Vai roubar você uma vez. Já o Estado, ele te rouba todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, infindavelmente, infinitamente, até você morrer. E ainda vai te roubar também quando você estiver morto. Por meio de pensão, por meio de ele vai colocar imposto lá em cima lá de herança. É uma desgraça total, absoluta, total. Ele continua aqui, né? Graças então à sua legitimidade, as violações governamentais dos direitos de propriedade afetam sistematicamente as preferências temporais individuais de forma diferente e muito mais profunda do que a criminalidade. Assim como a criminalidade, a interferência governamental nos direitos de propriedade privada reduz a oferta de bens presentes de uma pessoa, aumentando assim a sua efetiva taxa de preferência temporal. As agressões governamentais, em contraste com os crimes, ao mesmo tempo aumentam o grau de preferência temporal das vítimas reais e potenciais, porque elas implicam também uma redução da oferta de bens futuros, uma redução da taxa de retorno sobre o investimento. O crime, por ser legítimo, ocorre apenas intermitentemente. O assaltante desaparece da cena com seu saque e deixa a sua vítima sozinha, livre e em paz. Claro que quando ele não mata, né, a vítima, né? Mas o Estado também faz isso. O Estado mata. O Estado mata. Portanto, mata mais do que os criminosos, né? Portanto, pode-se lidar com o crime através do aumento da demanda por produtos e serviços de proteção em relação ao aumento da demanda por produtos e serviços que não sejam de proteção, a fim de restaurar ou até mesmo aumentar a futura taxa de retorno de investimento e fazer com que seja menos provável que o mesmo ou um outro assaltante possam ser bem-sucedidos uma segunda vez com a mesma ou com uma outra vítima. Em contraste, por serem legítimas, as violações governamentais dos direitos de propriedade são contínuas. O agressor não desaparece na clandestinidade, mas permanece ao redor. E a vítima não pode se armar contra ele, mas deve permanecer em defesa. Pelo menos é o que geralmente dela se espera. E quando o Estado resolve tirar todas as armas, resolve fazer campanhas para desarmamento das pessoas, gente. Olha aqui, ó. O Lysander Spooner, no Treason the Constitution on Authority, ele escreveu isso aqui, ó. O governo de fato não arma ciladas para um homem em um lugar solitário. Surpreende-o na estrada e, apontando uma pistola para sua cabeça, rouba-lhe o dinheiro dos seus bolsos. Mas o assalto continua sendo um assalto e ele é muito mais covarde e vergonhoso. Recaem unicamente sobre o ladrão de estrada a responsabilidade, o perigo e o crime dos seus próprios atos. Ele não finge que possui uma justa reivindicação ao seu dinheiro. Ele não diz que pretende usá-lo em benefício de você, a própria vítima. A intenção dele é ser somente um assaltante. Ele não nutre suficiente insolência para professar que é meramente um protetor e que toma o dinheiro dos homens contra a vontade deles para proteger os encantados viajantes, os quais se sentem perfeitamente capazes de proteger a si próprios ou não aprovam seu peculiar sistema de proteção. Ele possui muito bom senso para abster-se de dizer coisas como estas. Além disso, após ter tomado o seu dinheiro, ele vai embora. O que é que você deseja que ele faça? Ele não persiste em segui-lo em seu caminho contra a sua vontade, admitindo ser o seu legítimo soberano em função da proteção que lhes proporciona. Ele não continua protegendo você, ordenando-lhe que se curve perante ele e que o sirva, exigindo que faça isso e que não faça aquilo, roubando-lhe a quantidade de dinheiro que o seu interesse ou o seu prazer decidirem, imputando-lhe o estigma de rebelde, traidor, inimigo do país e aniquilando-o sem piedade caso você questione a sua autoridade ou resista às suas exigências. Ele é por demais cavalheiro para ser acusado de tais embuches, insultos e canalices. Em suma, ele não tenta em aditamento ao ato de roubar você, torná-lo seu palhaço ou seu escravo. Isso é o Estado. Isso é o Estado. Como eu disse, né, você pode ter algumas benesses sendo funcionário público. Né, você pode ter algumas benesses. Mas você está sendo roubado também do mesmo jeito.
Não se enganem. Não se enganem. Continua aqui, ó. Embora isso seja verdadeiro em relação à propriedade privada em geral, no caso da propriedade privada governamental, isso implica uma perceptível moderação no uso do privilegiado monopólio de expropriação por parte do governante, pois os atos de confisco em função da sua própria natureza parasitária ocorrem sobre atos anteriores de produção dos governados. Onde nada foi anteriormente produzido, nada pode ser expropriado. Onde tudo foi expropriado, toda a produção futura será bruscamente suspensa. Portanto, um proprietário privado do governo, o rei, evitará tributar os seus súditos muito pesadamente, a fim de evitar a redução dos seus potenciais ganhos financeiros futuros, na medida em que, por exemplo, o valor presente da sua propriedade, o seu reino, sofra declínios reais. Ao invés disso, para manter ou até mesmo aumentar o valor da sua propriedade pessoal, ele sistematicamente coibirá as suas políticas tributárias, pois quanto menor for o grau de tributação, mais produtivos serão os súditos. E quanto mais produtivos forem os governados, maior será o valor do parasitário monopólio da expropriação do governante. Ele naturalmente usará o seu privilégio monopolístico. Ele não deixará de impor tributos, porém, na condição de proprietário privado do governo, é de seu interesse parasitar uma economia cada vez mais pujante, produtiva e próspera, porque isso também incrementaria, sempre sem qualquer esforço de sua parte, as suas próprias riquezas e a sua própria prosperidade. A carga tributária, o tamanho da riqueza expropriada pelos impostos, portanto, tende a ser baixa. E isso, como eu falei, ele não está defendendo a ideia entre os dois sistemas. O melhorzinho é a monarquia, tá? Mas assim, república e monarquia para ele dá no mesmo. Dá no mesmo. Olha só. Em outra obra, observa Bertrand de Jovenal, o rei não podia impor tributos, ele só podia solicitar subsídios. Foi salientado que os seus leais súditos lhe concediam recursos de livre e espontânea vontade, e estes muitas vezes aproveitavam essa ocasião para estipular as condições. Por exemplo, eles concederam subsídios para João o Bom, da França, sob a condição de que ele deveria passar a abster-se de cunhar moedas, as quais estavam sendo degradadas pela diminuição do seu peso. Para reconstituir o seu tesouro, o rei podia esmolar de cidade em cidade, expondo as suas necessidades e obtendo doações locais, como foi feito na véspera da Guerra dos 100 Anos. Ou roubar, como o Filipe o Belo roubou lá os Templários. Ou vai roubar o tesouro dos Templários, vai dar seu jeito. Mas a população em si, os impostos eram mínimos ou quase nenhum, né? Ou ele podia reunir de todas as partes do país aqueles cujo apoio financeiro, né, almejava, quer dizer, os barões eles pagavam, né, eles pagavam para ser barões, etc, eram homens ricos, então pagavam ao governo monárquico. Tratava-se de um grave erro confundir essa reunião assembleia com uma moderna sessão de parlamento, embora este último fenômeno tenha surgido a partir do primeiro. O parlamento é soberano e pode exigir impostos. Essas antigas reuniões devem, pelo contrário, ser compreendidas como um encontro de dirigentes de empresas modernas concordando em entregar para a fazenda uma parte dos seus lucros, com alguns dirigentes sindicais presentes concordando em abrir mão de algumas de suas taxas sindicais para o bem comum, para os fins de utilidade pública. Cada grupo era chamado para fazer uma concessão e cada um deles, portanto, estava em uma boa situação para estipular condições. Um parlamento moderno não pode ser visto dessa maneira, pois impõe a sua vontade através do voto da maioria. A democracia, levanta sua mão, vocês todos que concordam. Você que concorda, levanta sua mão. Se você não concorda, né? Se você não concorda, fica com sua mão abaixada. Ai, gente. Que mundo que nós vivemos, hein? Que mundo é esse, rapaz? Deixa eu pegar aqui mais uma passagem aqui. Livro extraordinário, vale a pena. Foi difícil esse livro chegar na minha casa, viu? Foi muito difícil, demorou uma data para ele aparecer. Não foi fácil, Demorou, ó. Olha aqui, ó. As dificuldades encontradas pelos governantes monárquicos para obter empréstimos são notórias. E os reis normalmente tinham de pagar taxas de juros acima da média, as quais refletissem o seu risco comparativamente elevado de não cumprimento. Sobre isso, consultar, ele vai falar aqui, né, Douglas, etc, ele vai citar aqui alguns. Da mesma forma,
Em contrapartida, os governos democráticos, os quais se viram em pleno florescimento com o final da Primeira Guerra Mundial, realmente demonstraram uma tendência constante a financiar déficits e aumentar dívidas. Hoje em dia, as dívidas internas nacionais na Europa Ocidental e no mundo ocidental raramente ficam em menos de 30% da riqueza nacional, muitas vezes ultrapassam 100%. Da mesma forma, e tendo relação direta, o mundo monárquico era normalmente caracterizado pela existência de uma moeda mercadoria, geralmente ouro ou prata. E pelo estabelecimento, ao longo dos séculos 17 e 18, de um mercado mundial unificado e integrado por um padrão ouro internacional. Um padrão de moeda mercadoria torna difícil para o governo inflar a oferta, clipagem monetária, a adulteração e degradação da moeda. Os reis fizeram o melhor que podiam para enriquecer a custa do público. Eles bem que tentaram, mas não conseguiram obter sucesso em estabelecer monopólios de moedas puramente fiduciárias, de papel moeda irredimível, que pode ser criado praticamente a partir do nada, virtualmente sem custo algum. Nenhum indivíduo particular, nem mesmo o rei, podia ser investido com um extraordinário monopólio como esse. Foi apenas sobre as condições do republicanismo democrático no rescaldo da Primeira Guerra Mundial que o padrão ouro foi abolido e finalmente substituído por um sistema mundial de moedas nacionais de papel não redimíveis no ano de 1971, com o governo do Nixon, né? 1971. Desde então, a oferta de dinheiro e de crédito aumentou drasticamente. Uma aparente tendência secular permanente à inflação e à desvalorização monetária passou a existir. O financiamento dos déficits governamentais transformou-se em uma mera tecnicalidade bancária, e as taxas de juros, como indicadores do grau social de preferência temporal, as quais foram continuamente reduzidas ao longo do século e até o final do século XIX, caíram para cerca de 2%, passaram a exibir uma sistemática tendência ascendente. Incrível, por coincidentemente aqui, o Brasil ele era até 1970, né, um milagre brasileiro, e a partir da década de 70, ele teve surtos inflacionários assim pavorosos a partir dos anos 70, 80, entendeu? Incrível, né? Incrível, coincidentemente. Ele vai falar aqui, ó, em contraste com o governo de propriedade e de gestão públicas, um novo tipo de lei surgirá, o direito público, o qual isenta os agentes do governo de responsabilidade pessoal e imputa o status de propriedade pública a vários recursos da gestão econômica. Com o estabelecimento do direito público, incluindo o direito constitucional e o direito administrativo, não apenas como lei, mas também como uma lei superior, ocorre uma erosão progressiva do direito privado, isto é, desencadeia-se uma crescente subordinação do direito privado ao direito público, bem como um crescente deslocamento daquele para este. O direito público se sobrepõe ao direito privado, entendeu? É o todo, né? O direito ele público, ele vai, por exemplo, eu como indivíduo privado, eu tenho que me submeter ao direito público. Aqui, ó. Ainda, ó, de fato, no início do século XX, ainda podia sustentar que não existia na Grã-Bretanha a noção do direito público ou direito administrativo como distinto do direito privado. Os agentes do governo, em suas relações com os particulares, ainda eram considerados sujeitos às mesmas regras e às mesmas leis do cidadão comum. Aqui. Mas uma vez, e só após a Primeira Guerra Mundial, no republicanismo democrático, que os agentes públicos alcançaram a imunidade às disposições de direito privado, encontrando aceitação geral numa visão tal como esta do jurista socialista Gustave Herdebruch. Para uma visão individualista do direito público, o Estado é apenas o estreito cinto protetor do direito privado e da propriedade privada. Em contrapartida, para uma visão social republicano-democrático do direito, o direito privado deve ser considerado apenas como um instrumento provisório e constantemente declinante da iniciativa privada, temporariamente permitindo pela esfera de total abrangência do direito público. E ele vai continuar aqui, né? Em nossos dias, estamos acostumados a ter os nossos direitos modificados pelas decisões soberanas dos legisladores. O proprietário não se sente surpreso ao ser obrigado a manter o inquilino.
o empregador não está menos acostumado a ter de elevar os salários dos seus empregados em virtude dos decretos do poder. Hoje, entende-se que os nossos direitos subjetivos são precários, dependendo da boa vontade da autoridade estatal. Bom, né? Isso é o mundo que nós nascemos dentro desse processo, nascemos nesse mundo e nós não sabemos sair disso, não temos como sair disso. Nós somos escravos, né? Nós somos escravos desse sistema. Nós estamos escravizados e você não tem como nem... Você só perde o seu CPF quando você morre. Entendeu? Fora isso, você é obrigado a se curvar à figura estatal, à figura do direito público, ao Estado. A mais importante das políticas que afetam a preferência temporal da sociedade é a introdução da legislação da Previdência Social, que foi adotada durante a década de 1880 pela Alemanha, de Bismarck, e em seguida tornou-se universal em todo o mundo ocidental após o fim da Primeira Guerra Mundial. Libertando o indivíduo da tarefa de fornecer o sustento para sua própria velhice, o alcance e o horizonte temporal da ação privada provedora serão reduzidos. Em particular, cairá o valor do matrimônio, da família e das crianças, porque esses se tornam menos necessários em função da possibilidade de ser beneficiário do assistencialismo público. De fato, desde o princípio da era republicana democrática, todos os indicadores de disfunção familiar já apresentaram uma sistemática tendência ascendente. O número de filhos diminuiu, o tamanho da população endógena estagnou ou até mesmo diminuiu, e as taxas de divórcio, ilegitimidade, família monoparental, celibato e aborto aumentaram. Além disso, as taxas de poupança pessoal já começaram a estagnar, ou até mesmo diminuir em vez de aumentarem proporcionalmente, ou até mesmo mais do que proporcionalmente com o aumento da renda. Em primeiro lugar, o simples ato de legislação democrática, aumenta o grau de incerteza. Em vez de ser imutável e, portanto, previsível, a lei torna-se cada vez mais flexível e imprevisível. O que é certo e o que é errado hoje podem não ser-los amanhã. O futuro, assim, torna-se mais irregular. Terrível, 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 terrível. Eu fui lendo o livro e fui, ele vai falar que a guerra, ele vai falar que a guerra ela é bem diferente de como era a guerra no passado, como era o alistamento, como o rei trabalhava o alistamento com as pessoas no passado, como há um contraste feroz, um contraste feroz entre o que era a guerra dos monarcas do passado e o que se tornou se você pegar a própria Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, você sabe bem do que eu estou falando, o horror, as guerras do século XIX eram mantidas dentro dos limites circunscritos pela tradição, vendo? Aí você vai pegar, vai ver o que foi a guerra, o que são as guerras que se fazem até hoje, nesse momento que nós vivemos. Como é que são essas guerras? O que esses administradores, esses homens que estão aí administrando o público, os impostos, que eles são capazes de fazer para entrar em guerra com o outro, por conta de quê? Olha só, durante um século e meio, começando com as revoluções americana e francesa, e continuando até o momento atual, a Europa, e em seu rastro o mundo ocidental inteiro, sofreu uma monumental transformação. Em todo lugar, o governo monárquico e os reis soberanos foram substituídos pelo Estado republicano democrático e pelos povos soberanos. O primeiro ataque direto do republicanismo e da soberania popular ao princípio monárquico foi repelido com a derrota militar de Napoleão, em 1815, na França, e com a restauração do governo Bourbon na França. Em consequência da experiência napoleônica, o republicanismo foi amplamente desacreditado durante a maior parte do século XIX. Ainda se considerava que o republicanismo era violento e belicoso em sua política externa, turbulento em seu funcionamento político, hostil à igreja e socialista, ou pelo menos igualitarista, em seu ponto de vista sobre a propriedade e a riqueza privada. Assim, o espírito republicano democrático da Revolução Francesa deixou uma marca permanente. Desde a restauração do poder monárquico em 1815 até a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, a participação à representação política popular foi sistematicamente expandida pela Europa inteira. Em toda parte, a cidadania foi sucessivamente ampliada e os poderes dos parlamentos popularmente eleitos gradualmente incrementados, mais e mais aumentando os poderes. Todavia,
Embora cada vez mais fragilizado e enfraquecido, o princípio do governo monárquico manteve-se dominante até os acontecimentos cataclísmicos da Primeira Guerra Mundial. Antes da guerra, existiam apenas duas repúblicas na Europa, a Suíça e a França. Apenas 4 anos depois, após os Estados Unidos terem entrado na Guerra Europeia e decisivamente determinado o seu resultado, as monarquias praticamente desapareceram e a Europa, junto com o resto do mundo, adotou o republicanismo democrático. Com o envolvimento dos Estados Unidos, a guerra tomou uma nova dimensão. Ao invés de ser uma tradicional disputa territorial, como era o caso antes de 1917, a guerra transformou-se em uma disputa ideológica. Os Estados Unidos foram fundados como uma república e o princípio democrático inerente à ideia de uma república apenas recentemente tornaram-se vitorioso. Tal vitória decorreu da violenta derrota e da violenta devastação da Confederação Secessionista pelo governo da União Centralista. Nos tempos da Primeira Guerra Mundial, essa triunfante ideologia de um republicanismo democrático expansionista encontrou a sua perfeita personificação no então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Sob o governo deste, a guerra europeia tornou-se uma missão ideológica, fazer com que o mundo se transformasse num lugar seguro para a democracia livre de governantes dinásticos. Assim, os militarmente derrotados Romanovs, Hohenzollerns e Habsburgos tiveram de abdicar ou renunciar, e a Rússia, a Alemanha e a Áustria tornaram-se repúblicas democráticas com sufrágio universal, masculino e feminino, e com governos parlamentares. Da mesma forma, todos os recém-criados estados que provieram desses países, Polônia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, Tchecoslováquia, adotaram constituições republicano-democráticas, sendo a Iugoslávia a única exceção. Na Turquia e na Grécia, as monarquias foram destituídas, e até mesmo onde as monarquias permaneceram nominalmente, como na Grã-Bretanha, na Itália, na Espanha, na Bélgica, na Holanda e nos países escandinavos, os monarcas não mais exerciam qualquer poder governamental. Introduziu-se o sufrágio adulto universal e todo o poder estatal foi investido em parlamentos e funcionários públicos. Uma nova era, a era republicano-democrática, sob a égide de um dominante governo dos Estados Unidos, começara. E aí nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, né? Todos os problemas que você vai imaginar de 1918 até 1939. Todo. Pega o caos, se você se dedicar a estudar aquele período entre 18 e 39, vai ver que lindeza, né? E o serviço militar obrigatório tornou-se praticamente universal. As guerras internas civis e externas aumentaram em frequência e em brutalidade e o processo de centralização política avançou mais do que nunca. Internamente, o republicanismo democrático conduziu a um permanente aumento dos impostos, das dívidas e do número de empregos públicos. Ele levou à destruição do padrão ouro, à inflação sem precedentes da moeda de papel e ao aumento do protecionismo e do controle das migrações. Até mesmo as mais elementares normas de direito privado foram pervertidas por uma constante inundação de legislações e regulações estatais. Pense na crise de 29. Aconteceu como, né? Aconteceu aonde? Entendeu? Em que situação, né? Em que situação do mundo aconteceu essa crise de 29, né? Com o republicanismo. Quando a República de Weimar, lá em 1923, da República de Weimar, os indivíduos para comprar um pão precisavam de um carrinho cheio de marcos. Entendeu? Durante a centralização política ocorrida ao longo do século XVI e XVII, surgiram novas fontes adicionais de receitas governamentais, impostos sobre importações, impostos sobre circulação de mercadoria e impostos sobre propriedades de terra. No entanto, até meados do século XIX, de todos os países da Europa Ocidental, apenas o Reino Unido, por exemplo, estabelecia imposto de renda. Desde o ano de 1843, a França introduziu pela primeira vez algum tipo de imposto de renda em 1873, a Itália em 1877, a Noruega em 1892, os Países Baixos em 1894, a Áustria em 1898, a Suécia em 1903, os Estados Unidos em 1913, a Suíça em 16, a Dinamarca e a Finlândia em 17, a Irlanda e a Bélgica em 1922 e a Alemanha em 1924 na República de Weimar. Mas até mesmo no período da deflagração da Primeira Guerra Mundial, o total das despesas governamentais em percentagem do Produto Interno Bruto, PIB, normalmente não aumentou para mais de 10%, só raramente ultrapassando os 15%, como no caso da Alemanha. Também não há dúvida de que aumentou o número total de empregados governamentais. Aí é que eu gosto, né? Aí é que eu gosto, funcionalismo público. Durante a era monárquica,
Contudo, até o final do século XIX, os funcionários do governo raramente ultrapassavam 3% total da força de trabalho. Os ministros e os parlamentares reais, em geral, não recebiam salários financiados pelo poder público. Esperava-se que eles se sustentassem com os seus rendimentos privados. Em contraste com o avanço do processo de democratização, eles se tornaram funcionários assalariados, tendo aumentado desde então o número de empregados governamentais. Na Áustria, por exemplo, o número de funcionários governamentais em percentagem da força de trabalho aumentou de menos de 3% em 1900 para mais de 8% em 1920, para quase 15% em meados da década de 70. Na França, esse número passou de 3% em 1900 para 4% em 1920 e para cerca de 15% em meados da década de 70. Ele vai falar citando outros aqui, né? Outros países também que tiveram o aumento, né? O aumento de funcionários governamentais. Na análise da inflação e dos dados sobre a oferta de moeda, emerge um padrão similar. O mundo monárquico era geralmente caracterizado pela existência de uma moeda mercadoria, geralmente ouro ou prata. E, por fim, após o estabelecimento ao longo dos séculos 17 e 18 de um mercado mundial unificado e integrado pelo padrão ouro internacional. Um padrão de moeda mercadoria torna difícil para um governo inflar a oferta de moeda. Ao monopolizarem a produção de moeda e envolverem-se em uma prática sistemática de clipagem monetária, degradação da moeda, os reis fizeram o melhor que podiam para enriquecerem a custa do público. Também houve tentativas de criar moedas fiduciárias irredimíveis. Na verdade, analisando-se, por exemplo, a história do Banco da Inglaterra, desde sua criação em 1694, encontram-se suspensões periódicas do pagamento em espécie em 1696, em 1720, 1745, 1797 a 1821. Mas essas experiências de moeda fiduciária, associadas em especial com o Banco de Amsterdã, com o Banco da Inglaterra e John Law, e com o Banco Real da França, Banque Royale, consistiram em raros eventos regionais que rapidamente terminaram em catástrofe financeiras, como o colapso da mania das tulipas holandesas em 1637 e a bolha do Mississippi e a bolha do Mar do Sul em 1720. Os governantes monárquicos bem que tentaram, mas não conseguiram obter sucesso em estabelecer monopólios de moedas puramente fiduciárias. Isso é, de papel moeda irredimível que pode ser criado praticamente a partir do nada, virtualmente sem custo algum. Nenhum indivíduo particular, nem mesmo o rei, podia ser investido com um extraordinário monopólio como esse. Caramba, hein? Porém, ao contrário das guerras anteriores, a Primeira Guerra Mundial não terminou com o retorno ao padrão ouro. Ao invés disso, a partir de meados da década de 20 até o ano de 71, que, interrompido por uma série de crises monetárias internacionais, um pseudo-padrão ouro, câmbio, Gold Change Standard, foi implementado. Em síntese, apenas os Estados Unidos redimiram dólares em ouro em 1933. A Grã-Bretanha redimia libras em dólares, ou raramente em barras de ouro em vez de moedas de ouro. E o resto da Europa redimia suas moedas em libras. Aí o que os Estados Unidos fez? Ele comprou todo o ouro, né? Ele pegou todo o ouro, concentrou lá no Fort Knox e acabou. Você não tem mais o dólar. Ele deixou de ser praticamente, o dólar praticamente deixou de ter sua cotação, por exemplo, em ouro. Sumiu, acabou, entendeu? Hoje nós temos o Bitcoin. O Bitcoin futuramente, os Estados Unidos provavelmente vai pegar todos os Bitcoins do mundo, por exemplo, e vai concentrar como algo deles. E vai se tornar praticamente impossível do indivíduo ter acesso a Bitcoin, porque ele vai ficar... Hoje já é um Bitcoin, hoje deve estar o quê? 600 mil reais? Um Bitcoin, ou aumentou? Não sei. Por volta de 600 mil reais, um Bitcoin. Imagina quando tiver aí 10 milhões de reais. Você vai ter condição de adquirir um Bitcoin? 20 milhões de reais. Entendeu? Em um desenvolvimento semelhante à democratização da moeda, isto é, a substituição da moeda da mercadoria privada pelo papel moeda governamental e a sua consequência, inflação e maior incerto financeiro, a democratização da lei e da aplicação do direito conduziu a uma constante inundação cada vez maior de legislações. Atualmente, o número de atos legislativos e de regulações aprovadas pelos parlamentos no decorrer de apenas um único ano é de dezenas de milhares, preenchendo centenas de milhares de páginas.
afetando todos os aspectos da vida civil e comercial, o que resulta em uma constante desvalorização de todo o direito e uma maior insegurança jurídica. Um exemplo típico disso é a edição de 1994 do Código de Regulamentos Federais, Code Federal Regulations, o CFR, a coletânea anual de todas as regulações em vigor do governo federal dos Estados Unidos, o qual é composto por um total de 201 livros, ocupando cerca de 8 metros de prateleira de uma biblioteca. Só o índice desse código possui 754 páginas. Tal código contém normas relativas à produção e distribuição de quase tudo quanto se possa imaginar, de aipo, cogumelos e melancias a pulseiras e braceletes, de rótulos de lâmpadas incandescentes a meias e roupas de baixo, de paraquedas, ferro e aço, crimes sexuais em campi universitários, a receitas de anéis de cebola e a partir das cebolas picadas, revelando o poder quase totalitário de um governo democrático. Absurdo, né? E você aí, né? Ai, ai. Acima de tudo, a ideia da democracia e da regra da maioria deve ser deslegitimada. Você calcula o seguinte, eu até pensei o seguinte, você tinha democracia na Grécia, era uma elite que tinha democracia. Se você olha a história da Grécia, você vai olhar a história da Grécia e vai ver o tanto de crises, né? Que tinha o voto, os exílios. Eu fiz até vídeo sobre isso aqui um tempo atrás. Quer dizer, os exílios de líderes. O povo exilava na hora, botava para era a voz da maioria, E isso na Grécia, onde você parte do princípio de que o povo né? O povo estava num nível melhor do que esse que nós temos aí. Esse show de horrores que a gente vê todo santo dia aí. Todo dia a gente vê esse show de horrores, né? Todo dia. Você acha que esse pessoal... Você tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. É a malta, entendeu? A massa, a malta, entendeu? Um show de horrores absoluto. Não, é assim, na Grécia já era um problema? Pensa aqui. Ó, em última instância, o curso da história é determinado pelas ideias, sejam elas verdadeiras ou falsas. Assim como os reis não podiam exercer o seu domínio a menos que a maioria da opinião pública aceitasse esse domínio como legítimo, os governantes democráticos não podem manter-se no poder sem o apoio ideológico da opinião pública. Dessa galera aí, né? Essa galera. Da mesma forma, a transição do governo monárquico para o governo democrático deve ser explicada fundamentalmente como uma mera mudança na opinião pública. De fato, até o final da Primeira Guerra Mundial, a esmagadora maioria da opinião pública na Europa aceitava os governos monárquicos como legítimos. Nos dias de hoje, quase ninguém o faria. Pelo contrário, a ideia do governo monárquico é considerada ridícula e risível. Em virtude disso, deve-se considerar impossível um retorno ao ancien regime. Tudo indica que a legitimidade do governo monárquico foi irremediavelmente perdida. O retorno à monarquia não seria uma solução verdadeira e adequada. Os governos monárquicos, seja quais forem seus méritos relativos, praticam a exploração e contribuem para a promoção da visão de curto prazo, orientadas para o presente. Ao invés disso, a ideia do governo republicano democrático deve ser reputada como igualmente, se não mais, ridícula e risível, sendo ele identificado como a fonte do contínuo processo de descivilização. Todavia, ao mesmo tempo, é ainda mais importante. Uma alternativa positiva para a monarquia e a democracia, a ideia de uma ordem natural deve ser delineada e compreendida. Por um lado, isso implica o reconhecimento de que a verdadeira fonte da civilização humana não se encontra na exploração, tanto na do governo monárquico, tanto na do governo republicano democrático, mas sim na propriedade privada, na produção e nas trocas voluntárias. Por outro lado, se envolve o reconhecimento de um insight sociológico fundamental, o qual, aliás, também ajuda a identificar de modo preciso onde a oposição histórica à monarquia se equivocou. A manutenção e a preservação de uma economia baseada na propriedade privada e nas trocas voluntárias exigem como pressuposto sociológico a existência de uma elite natural voluntariamente reconhecida, uma nobilitas naturalis. Pelo que tem aqui, não vai rolar. Pelo que nós temos nesse mundo que nós vivemos, não vai rolar. Sinto muito. Assim, é utopia, né? Utopia. Você se autogovernar.
um anarcocapitalista, um anarcocapitalismo. Aí ele vai falar aqui sobre as origens da monarquia, como a monarquia se formou, se montou, vai falar aqui, né? Vai dar aqui um geral. Deixa eu ver aqui mais aqui para frente, o que ele coloca aqui pra gente aqui. Olha só. Após mais de um século de democracia compulsória, os resultados previsíveis estão bem diante dos nossos olhos. A carga tributária imposta aos proprietários e aos produtores faz com que o ônus econômico imposto sobre os escravos e os servos feudais pareça moderado em comparação. As dívidas governamentais públicas atingiram patamares impressionantes. O ouro foi substituído pela moeda de papel emitida pelo governo e o valor desse dinheiro governamental diminuiu continuamente. Todos os detalhes da vida privada, da propriedade, do comércio e do contrato são regulados por montanhas cada vez maiores de leis de papel, legislação. Em nome do bem comum ou da segurança nacional, os nossos zeladores, né, os nossos administradores, os zeladores, nos protegem do aquecimento global e do resfriamento global e da extinção de animais e de plantas, dos maridos e das esposas, dos pais e dos empregadores, da pobreza, da doença e dos desastres, da ignorância, do preconceito, do racismo, do sexismo, da homofobia e de inúmeros outros inimigos e perigos públicos. E com enormes arsenais de armas de agressão, de destruição em massa, eles nos defendem, até mesmo fora dos Estados Unidos, de novos Hitlers e de todos os suspeitos de serem simpatizantes desses novos Hitlers. Todavia, a única tarefa para a qual o governo foi concebido, proteger as nossas vidas e as nossas propriedades, não foi executada pelos nossos zeladores. Pelo contrário, quanto mais se gastou em prol do bem comum e da segurança nacional, mais os nossos direitos de propriedade privada foram deteriorados, mais as nossas propriedades foram expropriadas, confiscadas, destruídas e depreciadas. E mais fomos privados do próprio propósito da proteção, da independência pessoal, do poder econômico e da riqueza privada. Quanto mais leis de papel foram produzidas, mais riscos morais e mais inseguranças jurídicas foram criadas. E a ausência do direito à anomia substitui a lei e a ordem. E ao passo que nos tornamos cada vez mais indefesos, empobrecidos, ameaçados e inseguros, os nossos governantes se tornaram cada vez mais corruptos, perigosamente armados e arrogantes. Olha o que nós temos no Brasil. Nós temos no Brasil as figuras pavorosas que nós temos no Brasil. Né? Quando esse vídeo tiver postado, espero que todos eles tenham caído. Espero que todos eles tenham caído. Mas assim, cai? Óbvio, vai cair. Não adianta, não existe tirania eterna. Eles vão cair? Vão cair. Mas o problema é que o circo muda, mas os palhaços continuam os mesmos. Entendeu? Então isso aqui é pessoal. Eu perdi a esperança nesse tipo de governo aqui desse mundo. Meu governo é o governo de Deus, lá de cima. Isso aqui é a cidade de Deus de Santo Agostinho. Não é isso aqui. Eu perdi isso aqui pra mim. Eu não voto mais. Não voto mais. Não voto mais. Sou obrigado a pagar uma multa. Sou obrigado a pagar uma porcaria de uma multa. Pago a multa. Mas eu não voto mais. Não voto mais. Não voto mais. Ele vai citar aqui um autor extraordinário, que eu separei até o livro dele aqui, ó. Nesse estágio, sobre a questão do futuro do liberalismo. É apropriado voltar ao início do capítulo, isto é, a Ludwig von Mises e a ideia de uma ordem social, assim como Etienne de la Boétie e David Hume. Ó, discurso da servidão voluntária. Vendo? Aqui. Deixa eu pegar aqui. O David Hume, com esse texto aqui, ó. Com esse texto aqui. Ensaios morais, políticos e literários. Esse aqui. Aqui, ó. Vendo? David Hume. E também Thomas Hobbes, né? O Leviatã. Aqui, ó. Vendo? David Hume, Thomas Hobbes, todos esses homens que escreveram sobre a formação do Estado, sobre o Estado. Mas ele vai falar aqui desse autor aqui, né? Discurso da servidão voluntária, o Etienne de la Boétie. Esse aqui, ó. Assim como Etienne de la Boétie e David Hume, antes dele, Mises reconheceu que o poder de qualquer governo, tanto de príncipes quanto de zeladores, tanto de homens benevolentes quanto de tiranos, reside em uma única instância,
na opinião ao invés de na força física. Os agentes governamentais constituem sempre apenas uma pequena proporção do total da população que se encontra sob seu controle, quer sob governo monárquico, quer sob governo democrático. Menor ainda é a proporção de agentes do governo central, mas isso implica que um governo, e em especial um governo central, não pode impor a sua vontade sobre a totalidade da população, a menos que encontre um amplo apoio e uma grande cooperação voluntária dentro do povo governado. Assim escrevia Etienne Laboétie, que aquele que os domina tanto, na verdade, nada mais tem do que o poder que vocês lhe conferem para destruí-los. De onde ele tira tantos olhos com os quais os espia, a não ser que você os coloque a serviço dele? Como ele possui tantas mãos para golpeá-los, a menos que as tenha tomado de vocês, os pés com que ele esmaga as suas cidades, de quem ele os obtém, a não ser de vocês? Como ele tem algum poder sobre vocês, exceto através de vocês próprios? Como ele ousaria atacá-los e assaltá-los se não tivesse a colaboração de vocês? O que ele lhes poderia fazer se vocês não fossem os receptadores do ladrão que os saqueia, os cúmplices do assassino que os mata e os traidores de vocês mesmos? Vocês semeiam as suas plantações para que ele possa assolá-las. Vocês enriquecem os seus lares com mobílias e afins para que ele possa pilhar os seus bens. Vocês criam as suas filhas para que eles possam saciar a sua luxúria e o seu apetite carnal. Vocês criam seus filhos para que ele faça com eles o melhor que puder. Levá-los às suas guerras, conduzi-los à carnificina, torná-los servos da sua avidez e instrumentos das suas vinganças. Vocês entregam seus corpos ao trabalho duro para que ele possa desfrutar as suas delícias e chafurdar em seus prazeres nojentos e vis. Vocês se enfraquecem a fim de torná-lo mais forte e mais poderoso, possibilitando-lhe conseguir manter a rédea cada vez mais curta. Entretanto, se o poder de todo governo reside apenas na opinião e na colaboração consensual, então, como Murray Rothbard, o mais destacado aluno de Mises e o nosso outro mestre intelectual, explicou em sua introdução ao tratado que Laboétie escreveu no século XVI, segue-se também que todo governo pode ser derrubado por uma simples mudança de opinião e pelo exercício da pura força de vontade, pois se a tirania realmente depende da aprovação e do consentimento em massa, então o instrumento óbvio para sua derrubada é simplesmente a retirada maciça dessa aprovação e desse consentimento. Aí aqui, né, ele continua aqui, explica o Rothbard, né? Em uma tradição medieval, justificar o tiranicídio de governantes injustos que violassem a lei divina era uma tradição, né, medieval, mas a doutrina de Laboétie, mesmo que não fosse violenta, era profundamente bem mais radical, pois ao passo que o assassinato de um tirano é apenas um ato individual isolado dentro de um sistema político existente, a desobediência civil em massa, sendo o ato direto empreendido por grande parte da população, é muito mais revolucionária em função de engendrar uma transformação no sistema em si, e também muito mais profunda e elegante em termos teóricos, emanando diretamente do insight de Laboétie, que diz que o poder necessariamente depende do consentimento popular. A solução contra o poder, então, é simplesmente a retirada deste consentimento. Ou seja, né? Deixa eu pegar aqui. Onde eu parei? Ou seja, a fim de retirar os poderes do governo e de restaurá-lo ao seu antigo status de uma organização de adesão voluntária, como antes de 1861, não é necessário apoderar-se dele, engajar-se em violenta batalha contra ele ou nem mesmo tocar nos governantes. De fato, fazer isso apenas reafirmaria o princípio da compulsão e da violência agressiva subjacente ao atual sistema, conduzindo inevitavelmente a substituição de um governo ou de um tirano por outro governo ou outro tirano, que acontece aqui no Brasil direto. As tiranias aqui se sucedem, golpes em cima de golpes. Desde 1889, é só golpe. Golpe. Século XX, recheado de golpe. Século XXI, recheado de golpe. Só temos golpe. Pelo contrário, é necessário tão somente que se decida efetuar a retirada da união compulsória
e que se reassuma o direito de autoproteção. Com efeito, é essencial que se evite proceder por meios que não sejam a secessão pacífica e a retirada da cooperação. Eu não quero fazer parte dessa merda. Eu não quero fazer parte. Entendeu? Eu não quero nada disso aí. Eu não quero Estado na minha vida. Eu não quero ser escravizado pelo Estado. Eu não quero. Eu não quero. Não quero Estado. Não gosto do Estado. Não quero, não tenho nada com o Estado. Me arrependo amargamente de coisas que eu fiz, como ter tirado CPF, esses tipos de coisas, ter conta em banco. Eu não quero nada do Estado. Não quero nada do Estado. Nada, 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 nada. Entendeu? Quero estar fora disso aí. Quero estar fora. E quero ter o meu direito de sair fora disso aí e não sofrer represálias. É básico. Entendeu? Básico. O indivíduo não trabalha nem se apresenta para esse propósito, para o governo central, ramos executivos, legislativo ou judiciário. Nem se associa com quem o faz, em especial não com aqueles que se encontram no topo da hierarquia de zeladores. O indivíduo não participa da política do governo central e não contribui nada para o funcionamento da máquina política federal. O indivíduo não auxilia por meio de doação, contribuição, qualquer partido político nacional ou qualquer campanha política, nem qualquer organização, agência, fundação, instituto ou think tank que cooperem com ou são financiados por qualquer ramo do Leviatã Federal, nem mesmo pessoas que vivam ou trabalhem na ou perto da capital federal. Ao invés disso, tendo em mão o máximo possível da sua propriedade que pode ser protegido das garras do governo, o indivíduo começa a ofertar a sua própria proteção e adota uma sistemática estratégia dupla de investimento. A existência do governo exige medidas de defesa específicas. Por exemplo, investir de forma em locais que possibilitem retirar, remover, esconder, ocultar ou dissimular sua riqueza, tanto quanto possível, dos olhos e dos braços do governo. Mas as medidas defensivas não são suficientes. O governo está ali, né? O Big Brother está ali o tempo todo. Está ali o Leviatã. Está ali o Leviatã o tempo todo em cima de você. Entendeu? Eu quero estar fora disso. Aqui, ó. Thomas Hobbes, ó. Aqui. Vou mostrar aqui, ó. O Leviatã estatal. Aqui, ó. Aqui, ó. O Leviatã. Tá vendo? Estado. Aqui. Leviatã. Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. O Leviatã estatal. Thomas Hobbes. Entendeu? E nós vivemos, nós nascemos e morremos dentro disso. Nós somos escravos disso. Nós somos escravos desse sistema. Não temos como sair dele. Não temos como sair dele. Estamos presos, acorrentados a esse sistema. Entendeu? Não há forma de você se libertar disso. Eu quero a minha alforria. Quero sair disso. Não quero continuar. Eu não quero continuar. Posso? Ou vou ser preso por conta disso? De pedir a minha secessão? Não quero. Não quero, não quero, não quero, não quero. O florescimento da sociedade humana depende de dois fatores: da capacidade intelectual de homens excepcionalmente dotados para conceber teorias econômicas e sociais sólidas e sadias, e da habilidade destes ou de outros homens para tornar essas ideologias palatáveis e aceitáveis para a maioria. Ó, Laboeti, né? Há sempre uns poucos mais bem dotados do que outros que sentem o peso do jugo e não podem impedir a si próprios de tentar sacudi-lo. Eles são os homens que jamais se acostumam com a sujeição e que sempre, tal como Ulisses, que por mar e terra sempre procurava ver a fumaça da sua casa, e não podem se impedir de atentar para os seus privilégios naturais e de recordar os seus antepassados e os seus antigos caminhos. Estes são de fato homens que, tendo entendimento nítido e espírito clarividente, não estão satisfeitos, tal como a grande populaça, em ver somente o que está diante de seus pés, mas que, sim, querem olhar sobre eles por trás e antes, e até mesmo lembram as coisas do passado para julgar as coisas do futuro, comparando ambas com as coisas atuais. Estes são os que, tendo a cabeça por si mesmos, bem feitas, ainda a poliram com o estudo e o saber. Mesmo que a liberdade esteja inteiramente perdida na terra e de todo fora do mundo, tais homens a imaginam e a sentem em seu espírito, e ainda a saboreiam. A servidão não é do seu gosto, não importando qual bem disfarçada ela esteja. Aqui, ó. Eu não quero isso aí. Não quero.
Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Ó, Laboetin, ele escreve aqui, né? Aconselhou a todos nós: decidam não mais servir e vocês serão livres. Não lhes peço que empurrem ou sacudam o tirano, mas que simplesmente não mais o sustentem. E vocês o verão como um grande colosso cuja base se retira cair graças ao seu próprio peso e quebrar-se em pedaços. Laboetin. Etienne Laboetin, vale a pena ler, gente, vale a pena ler, vale a pena ler. Aqui tem muita coisa ainda. É o seguinte, esse livro, tem por base, né, esse Democracia, o Deus que Falhou, ele tem por base o Laboetin, como eu falei, tem o Laboetin, Discurso da Servidão Voluntária, aqui. Tem como base o Ludwig von Mises, né, o seu liberalismo na tradição clássica, você deve estar vendo a capinha dele aí, né? Liberalismo na tradição clássica. Ele vai trabalhar com esses textos, é a base dos textos, né? Esse o Ludwig von Mises, o austríaco, liberalismo na tradição clássica. Tem edições para você, se você quiser comprar, tem na Mises Brasil para você adquirir. Também o próprio Murray Rothbard, né? Que eu citei aqui há pouco. Ele tem um livro chamado Egalitarianismo, As Revolt Against Nature and the Others, Ensaios. Você está vendo a capa dele aí, né? Você está vendo a capa dele aí. Se você também quiser adquirir, eu acho que não tem em português. Não tem em português. Você também vai ter também, né, o David Hume, que eu citei. Vai ter o David Hume aqui. Né? Você tem o David Hume com seus textos, com o seu material. Como eu citei também, o David Hume. Né? Ele vai, então, usar o tempo todo. Vai usar também textos baseado, por exemplo, quando ele fala da guerra, ele vai falar do Stern, né, Uma Viagem Sentimental, também vai citar esse livro também. Vai citar esse livro, que ainda tá faltando resenha no canal disso aqui. Né? Deixa eu ver outros aqui que ele vai citar. Ó, ele vai citar aqui, ó, o John Locke aqui, ó. Esse John Locke aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vocês aqui. 2 tratados sobre o governo, esse aqui. Vai citar também esse livro. 2 tratados sobre o governo, do John Locke. Também, com base para o material dele aqui. Ó. E vai citar também outro do Locke aqui, ó. John Locke aqui, ó. Outro Locke, aqui, ó. Deixa eu ver aqui quais são os que tem aqui dentro aqui. Ele vai citar exatamente Locke. Ensaio acerca do entendimento humano. Deixa eu ver aqui. Ensaio acerca do entendimento humano. E também... Deixa eu ver. Ensaio acerca do entendimento humano, esse aqui. Deixa eu pegar só aqui, ó. Esse aqui também. Esse aqui não é difícil de você encontrar em sebos por aí, ó. Ensaio acerca do entendimento humano, de John Locke. Tá? E cita também o indefensável Rousseau, né? Aqui. Vai citar também Rousseau também, que é dos pais da Revolução Francesa de 1789, também. Vai citar também. Beleza? Eu vou fechar aqui o texto, vou fechar com o texto aqui do livro, porque tem muita coisa, mas senão o vídeo vai ficar enorme, 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 enorme. E é bom que você adquira, né, que você compre. Vai demorar. Esse livro é difícil de você comprar. Para comprar foi uma luta. Para eu adquirir, para chegar na minha casa, foi custoso. Levou 1 mês, pelo menos, para aparecer na minha casa aqui. Eu já nem acreditava que ele fosse chegar. Vou citar aqui, ó. Olha só. Em uma sociedade sadia, escreve Johann Hopke, a liderança, a responsabilidade e a defesa exemplar das normas e dos valores orientadores da sociedade devem ser o exaltado dever e o indiscutível direito de uma minoria que forma e é voluntária e respeitosamente reconhecida como tal, o ápice de uma pirâmide social hierarquicamente estruturada em termos de realizações. A sociedade de massa deve ser compensada pela liderança individual, não por parte de gênios pioneiros ou excêntricos ou de intelectuais fogo-fatos, mas ao contrário, por parte de pessoas com coragem para rejeitar novidades extravagantes em favor das velhas e boas verdades que Goethe nos adverte e alerta para respeitar e em prol dos valores humanos simples, indestrutíveis e historicamente conservados. Em outras palavras, nós precisamos da liderança de ascetas da civilização, santos secularizados que foram
que foram quem em nossa era ocupam um lugar que não deve, por longo tempo, permanecer vago em qualquer momento e em qualquer sociedade. Isso é o que as pessoas têm em mente quando afirmam que a revolta das massas deve ser combatida por uma outra revolta, a revolta da elite. Aquilo de que realmente precisamos é uma verdadeira nobilitas naturalis. Nenhuma era pode ser possível sem ela, pelo menos a de todos nós, quando tanta coisa está balançando e se esfarelando. Temos necessidade de uma nobreza natural, cuja autoridade seja, felizmente, prontamente aceita por todos os homens de uma elite cujo título decorra exclusivamente do seu desempenho supremo e do seu inigualável exemplo ético, investida com a dignidade moral de uma vida assim. Apenas alguns poucos indivíduos de cada estrato da sociedade podem ascender a essa fina camada de nobreza natural. O caminho para isso é uma vida exemplar e lentamente amadurecida, de dedicados esforços em nome de todos, de integridade irrepreensível, de constante restrição da nossa ganância comum, de comprovada solidez de julgamento, de indômita coragem em defender a verdade e o direito, e, por fim, uma impecável vida privada. Tudo isso significa ser, em geral, o maior exemplo. Esta é a forma como os poucos, alçados a patamares superiores pela confiança das pessoas, gradualmente alcançam uma posição acima das classes, dos interesses, das paixões, das maldades e das tolices dos homens, tornando-se finalmente a consciência da nação. Pertencer a este grupo de aristocratas morais deve ser o objetivo mais elevado e mais desejável, diante do qual todas as outras conquistas da vida são pálidas e insípidas. Nenhuma sociedade livre, pelo menos a de todos nós, que ameaça degenerar-se em uma sociedade de massa, pode subsistir sem tal classe de censores. A sobrevivência do nosso mundo livre dependerá, em última instância, da capacidade da nossa era de produzir um número suficiente de tais aristocratas de espírito público. Wilhelm Hopke, A Economia Humana, né? Human Economy, Indianapolis, Indiana, Library Found, 1971, página 130, 131. É isso. Tem muito mais coisas aqui. Eu separei muita coisa aqui, mas o vídeo vai ficar muito extenso. O importante é que vocês adquiram esse livro, né? Adquira esse livro, Democracia, o Deus que Falhou. Adquira esse livro. Vale muito a pena. Comprem, arrume, dê o seu jeito, vá atrás. Você também pode eu queria também adquirir também esse aqui do Hayek, né? Os Erros Fatais do Socialismo. Esse aqui ainda vou fazer vídeo, vou fazer leitura dele, né? Ainda vou fazer leitura dele, dos Erros Fatais Aqui é uma maravilha também, que eu espero ter, né, futuramente, do Friedrich A. von Hayek, 1899-1992, este livro aqui também. Beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu falei um pouquinho, né, deste livro extraordinário chamado Democracia, o Deus que Falhou. Isso aqui é como se, guardadas as devidas proporções, isso aqui seria o capital do liberalismo, o manifesto comunista do liberalismo. Assim, se eu exagerar, né, seria exatamente este aqui, Democracia, o Deus que Falhou, Hans Hermann Hoppe. Este livro aqui, que você tem que ler para abrir sua mente, abrir seus horizontes, para você ver em que mundo você se encontra, esse mundo de pecado, esse mundo de corrupção, esse mundo de gente pecadora, esse mundo de poder. Como eu falei no vídeo do Olavo de Carvalho, ano passado, sobre o príncipe do Maquiavel, aquele livro maléfico que fez a cabeça de todos os nossos governantes aí, principalmente os nossos governantes republicanos e monarquistas também, que é o livro satânico, né, do príncipe. Este Democracia, o Deus que Falhou, é um livro cristão por excelência, viu, pode-se dizer. O melhor dos nossos governantes, para que realmente a gente se autogoverne, né? Se autogoverne politicamente, para a gente sair do marasmo aí de ser governado por esses homens aí falhos, cheios de pecados errados, homens que só estão nos escravizando e estão colocando impostos em cima de nós o tempo todo, só querem o nosso mal, não querem nada, só querem a sua colaboração, que você colabore com mais e mais e mais impostos, para que eles vivam aí nababescamente aí o tempo todo.
Beleza? Democracia, o Deus que falhou, do Hans Hermann Hoppe, o alemão nascido no dia 2 de setembro de 1949 em Peine, na antiga Alemanha Ocidental. Este aqui, ó. Este homem aqui, ó. Este homem aqui, ó. Tá vendo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Que Deus abençoe, nos abençoe, dê forças para que a gente consiga, continue aí, né, nessa luta do dia a dia, mesmo nós escravos que somos. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau.